A deputada Érica Hilton concedeu uma entrevista coletiva nesta terça-feira para anunciar oficialmente o protocolo da PEC pelo fim da escala 6x1 no Brasil. Durante o pronunciamento, a parlamentar detalhou o processo legislativo que a proposta enfrentará nas próximas semanas, esclarecendo o caminho que será percorrido até que chegue à votação no plenário da Câmara dos Deputados. Então essa é uma coletiva de imprensa para dizer que a PEC, o Movimento VAT, a Câmara dos Deputados segue sim olhando para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, que nós estamos nos debruçando para que esse texto caminhe, para que ele possa percorrer aqui na casa. Me perguntaram se eu já havia falado com o presidente Hugo Motta. Eu ainda não consegui falar com o presidente Hugo Motta. Acho que essa conversa também não vai ser possível antes, do Carnaval, mas depois do Carnaval pretendo procurá-lo. Nós vamos entregar também a ele o abaixo-assinado, que já conta com quase 3 milhões de assinaturas. Enfim, toda uma organização, todo um movimento estratégico acontecendo, o texto está protocolado e agora resta saber se o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, terá interesse político e responsabilidade com a vida dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras e darão a atenção necessária para que esse texto ganhe um relator, a comissão especial seja instalada e nós possamos ter a condição de fazer esse debate da maneira como ele deve ser feito, com equilíbrio, com a economia colocada sobre a mesa, chamando os setores, mas olhando para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. É isso, o PEC está protocolado, o empenho será colocado agora nesse momento, algumas conversas com lideranças prévias já ocorreram, precisamos entender a definição da presidência da CCJ, conversar com o presidente Hugo Motta e temos certeza que talvez esse ano será um ano de trabalharmos duramente em cima dessa proposta. A deputada do PSOL esclareceu o motivo pelo qual a PEC não havia sido protocolada anteriormente. Muitas pessoas perguntaram por que o texto não tinha sido protocolado antes. Nós tínhamos uma estratégia e uma interpretação de que, dada a presidência da CCJ no ano passado, o protocolo desse texto seria algo muito ruim, poderia ser usado já na própria CCJ para ser desmobilizado, desmontado, empurrado para debaixo do tapete e acabar com todo esse movimento social e político que tem se organizado para apresentar uma solução e uma proposta para o povo brasileiro relacionada a essa escala de trabalho que nós já consideramos obsoleta e que já tem apontamentos políticos e econômicos mostrando que há sim possibilidade de repensarmos essa jornada de trabalho, como em outros lugares do mundo já foram feitos, aplicando a nossa realidade, aplicando a nossa economia, aplicando aos setores do nosso país. A deputada obteve 234 assinaturas. Ela precisava de, no mínimo, 171 nomes para que o texto possa tramitar na casa. Quando entrar para a votação, a proposta precisará de 308 votos para ser aprovada. Sobre o apoio dos partidos, Érica diz que não conta apenas com a extrema-direita. Mas nós tivemos conversas com lideranças de outros partidos que não são só de esquerda. O que não significa que isso tranquiliza o enfrentamento da PEC. Mas isso desmonta essa ideia de que só a esquerda está olhando ou se empenhando nessa discussão. Tem deputados de centro, tem deputados da direita. Eu acho que os únicos que não estão empenhados nesse debate é a extrema-direita, por questões que aí talvez eles possam explicar melhor do que a gente. Mas são os únicos. A gente tem deputados dos vários partidos, até mais de um partido, mais de um deputado por partido, que não são partidos de esquerdas. A outra questão era... Eu acho que há um lobby gigantesco e que vai tentar barrar esse avanço, mas eu acho que essa é uma questão que vai gerar um constrangimento aos deputados e aos partidos, Atender aos interesses do lobby, dos empresários, ou olhar de fato para as questões, para os números, para a agenda econômica e apresentar uma solução para o conjunto dos trabalhadores, que são quem elege este Congresso, em sua grande maioria. Acho que nós temos que desmistificar qualquer tipo de narrativa sobre a impossibilidade de isso ser aplicado no contexto nacional, seja por inflação, seja por vagas de trabalho, seja por qualquer seja a narrativa, desmontar essa ideia e deixar com que o povo brasileiro faça o constrangimento necessário. Eu acho que há lobby, há resistência, há setores que não querem que essa agenda anda, porque são setores contrários à agenda do trabalhador brasileiro, mas eu acho que vai ficar uma situação muito ruim para o conjunto dos deputados que não entenderem a importância de avançar com esse texto aqui na Câmara.
mas pelo que eu tenho observado, há uma grande resistência generalizada. Deputados do PL, a princípio, assinaram a PEC. 2 ou 3 deputados do PL, a princípio, assinaram a PEC. E a orientação que o PL recebeu era para retirada da assinatura. Eu acho que tem coisas que são óbvias. Se um partido, independente do seu tamanho, não tem disposição de construir um debate e fecham as portas para essa negociação, não me parece sentido eu ficar ali perguntando. O PL assina a princípio e depois é orientado ou pelo seu líder ou pelo presidente do partido, não sei de onde veio a orientação, a retirar, e nós perdemos então as assinaturas dos deputados do PL numa clara demonstração de não interesse em participar desse debate. O deputado Guilherme Boulos direcionou críticas aos parlamentares da oposição contrários ao projeto, reforçando que buscará mobilizar o apoio do governo federal. Ele ressaltou ainda que o fim da escala 6x1 não trará prejuízos à economia, defendendo a proposta como viável e necessária para os trabalhadores. É muito importante que se cobre coerência de muitos parlamentares dessa casa que ainda não assinaram a PEC e que já se manifestaram alguns publicamente contra a PEC. É muito importante que esses parlamentares que dizem defender os trabalhadores, dizem estar preocupados com a economia brasileira, com o preço dos alimentos, passam o dia fazendo isso aqui em plenário, que então tenham coerência, se de fato estão preocupados com a classe trabalhadora e com a situação econômica do povo brasileiro, incorporem essa luta do fim da escala 6x1. Que não haja hipocrisia por parte da oposição. A segunda coisa, conversamos com Érica Rick, nós vamos procurar o presidente Lula, o ministro Luiz Marinho, para que o governo também manifeste um apoio decidido a essa pauta, nos ajudando, inclusive, a conseguir os votos necessários para aprovar a PEC. Vocês sabem, aprovar a PEC é uma maioria qualificada. Não é um processo fácil, exige articulação e o apoio do governo, o governo encampando como uma pauta sua também. Essa pauta é muito importante para que a gente consiga garantir os votos aqui nessa casa. E por fim, na discussão do projeto, várias questões que no ano passado, quando se teve um debate público sobre o fim da escala 6x1, apareceram como questionamentos à proposta, vão ter oportunidade de ser debatidos aqui. A Érica, como proponente da PEC, desde o princípio, e o Rick, como liderança do movimento que puxou essa pauta na sociedade, a disposição, e nós temos essa disposição na discussão aqui na Câmara, de construir compensações para pequenos empreendedores, pequenos e médios empresários e comerciantes, que demonstraram preocupação de não conseguir fechar suas contas com o fim da escala 6x1. Uma coisa é o grande, que todo mundo sabe que tem todas as condições de fechar a conta. E esse projeto pode ser aprovado de uma forma que garanta o interesse dos trabalhadores, o tempo livre para ficar com a sua família, e aí a gente espera também que aqueles que se propagam defensores da família, defendam a família nesse ponto. Defendam as famílias trabalhadoras poderem ter mais tempo de convivência com seus filhos. É isso que propõe o fim da escala 6x1. E, ao mesmo tempo, compatibilizar esse interesse com condições e com incentivos que permitam com que os pequenos e médios empreendedores e comerciantes mantenham os seus negócios e os seus serviços de pé. Longe da ameaça que eles apresentam, que o fim da escala 6x1 destruiria a economia, o fim da escala 6x1 vai melhorar a vida dos trabalhadores e pode dinamizar a geração de empregos e a economia brasileira. Que esse debate se abra no parlamento a partir de agora com o protocolo da PEC.
O líder do governo na Câmara, José Guimarães, assegurou, ainda durante a coletiva, o compromisso de apoiar a pauta, reforçando a importância da proposta para os trabalhadores e sinalizando que a base governista deve se mobilizar para avançar com a tramitação da PEC. Eu, como líder do governo do presidente Lula, vou trabalhar aqui dentro. Acho que nós temos que unir todo mundo. Não é uma pauta partidária, é uma pauta que diz respeito à vida de milhões e milhões de trabalhadores e trabalhadoras, que nós precisamos fazer com que esse debate unifique a casa. E eu penso, deputada Érica, que tem condições de unificar a casa. Portanto, eu quero dizer aqui do meu empenho, deputado Chico, deputado Boulos, vocês do PSOL, do PT, do PSB, do PCdoB, nós que estamos aqui, Lindbergh, nós vamos nos empenhar muito, porque é uma matéria, né, Cleiton, Jandira, que é do país. E eu vim aqui para dizer rapidamente, você conta conosco para o que der e vier. E, Boulos, quando precisar ir ao governo para conversar, também estou pronto para ajudar a gente construir esse grande momento aqui na Câmara dos Deputados. Viva o fim da escala 6x1. Rique Azevedo, uma das lideranças do movimento Vida Além do Trabalho, destacou as diversas ações e mobilizações realizadas em todo o país em defesa do fim da escala 6x1. Ele anunciou a convocação nacional no dia 1º de maio e uma paralisação no dia 2 de maio para pressionar pela aprovação da proposta. Quero agradecer à classe trabalhadora que, mesmo sucateada, cansada, negligenciada, conseguiu se organizar para trazer esse debate aqui para a Câmara dos Deputados. Quero agradecer ao Movimento VAT, ao Wesley, à Pri, à Liz, que estão aqui, que me ajudaram dia após dia, noite após noite, para que a gente pudesse se organizar e chegar até este momento onde a PEC, pelo fim da escala 6x1, está sendo protocolada. E nós não estamos aqui dependendo da boa vontade de lado A ou lado B. A gente vai depender da boa vontade da classe trabalhadora. Então, uso desse momento para convocar a classe trabalhadora desse país a estar nas ruas no dia 1º de maio em revolta à escala 6x1, para que a gente derrube essa escala da CLT, da Constituição. Então a gente vai fazer um ato que se chama feriadão prolongado pelo fim da escala 6x1. 1º de maio, vá às ruas e lute pelo fim da escala 6x1. Dia 2, fique em casa em protesto a essa escala escravocrata, a essa escala que tira a humanidade do trabalhador brasileiro. Estou muito feliz por esse protocolo hoje, mas garanto a vocês que muita luta ainda está por vir. Diversas lideranças partidárias da Câmara se manifestaram durante a coletiva. Jandira Fegali, do PCdoB, parabenizou a deputada Érica Hilton e Rique Azevedo pela retomada da pauta na casa, destacando que a proposta tem grandes chances de avançar. Ela enfatizou que a medida não só beneficiará a vida dos trabalhadores, mas também trará impactos positivos para a economia. E aqui eu quero parabenizar você, Érica, pela retomada desse tema, que já vem em batalha desde a década de 90, porque nós pegamos aqui governo Collor, governo Fernando Henrique, o início do neoliberalismo no Brasil, e nós não conseguimos avançar com a PEC, apesar de aprovada em comissões especiais, nunca conseguimos pautar no plenário. Essa retomada, a partir do Rique, a partir da Érica, é num momento diferente, diferenciado, com o 3º governo Lula, onde me parece que, com a boa mobilização da sociedade, com grande mobilização da sociedade, a gente tem muita chance de avançar. E tem 2 sentidos maiores. Um é o trabalhador e a trabalhadora. Pessoas que precisam ter vida, precisam ter descanso, precisam produzir melhor, em melhores condições de saúde física e mental. E o segundo é que isso possibilita o aumento do número de postos de trabalho. Essa sempre foi uma perspectiva quando foram elaboradas as PECs aqui por Inácio Arruda, por Vicentinho e por outros parlamentares. E por fim dizer o seguinte, segundo o DIEESE, as categorias que mais têm escala exaustiva no 6x1 são os comerciários, construção civil e os administrativos, Alice. São categorias que estão nos seus postos de trabalho, portanto, organizáveis e mobilizáveis. Não são categorias em home office.
Portanto, é uma mobilização muito possível de ser feita, com muito peso, com muita força, para influenciar o Congresso Nacional. É a hora dessa vitória, é a hora da gente conquistar essa vitória. Parabenizar mais uma vez a deputada Érica, que lidera esse processo dentro da Câmara, que retoma esse tema, e nós vamos fazer de tudo, como bancada do PCdoB, para articular, botar em pauta e aprovar essa matéria tão importante para os trabalhadores no Brasil. Os líderes do PSOL, Thalíria Petroni, e do PT, Lindbergh Farias, reforçaram o discurso em defesa da mobilização pela aprovação da proposta. Ambos destacaram a importância da união de esforços entre os partidos e a sociedade civil para garantir o avanço da pauta, que visa melhorar as condições de vida dos trabalhadores brasileiros. Imaginem se os trabalhadores resolvem parar. Nenhuma cidade, nenhum país funciona sem o trabalho daqueles que estão jogados na exaustão da jornada 6x1. Se os porteiros pararem, se as caixas de supermercado pararem, se os motoristas de ônibus pararem, a cidade para. São esses trabalhadores que fazem o Brasil, são esses trabalhadores que fazem a cidade acontecer. E são esses que estão sendo abandonados pela atual legislação brasileira e pelo poder público. Por isso, essa não é uma demanda de um grupo político, de uma corrente política, sequer da nossa esquerda, que historicamente está ao lado dos trabalhadores. Porque esses trabalhadores elegem cada um e cada uma dos deputados e deputadas dessa casa, seja do seu campo ideológico que for. É hora da gente se unir para garantir o direito desses trabalhadores. Eu trabalhei muito tempo como operadora de telemarketing e sei bem o que é não poder ir ao banheiro, o que é não poder almoçar, o que é poder ter que juntar isso com outro trabalho para poder, no final do dia, ter algum dinheiro para poder garantir o sustento de casa. Não é razoável que hoje uma mãe não possa ver seu filho acordado nem um dia da semana. Não é razoável que aquele atendente da farmácia, que todo mundo precisa dele, chegue em casa, saia de casa com o filho acordado, gaste 2 horas de transporte, dormindo, volte com o filho dormindo e ganhe ainda mal, com a dificuldade de sustentar a sua casa. Essa é uma pauta fundamental para a saúde mental dos trabalhadores, mas também, eu concluo com isso, para a produtividade desses trabalhadores, para aqueles que estão pensando na produtividade do mercado de trabalho. Não adianta, trabalhadores exaustos também produzem menos. Cuidar dos trabalhadores que sustentam a cidade, cuidar da saúde mental desses trabalhadores e cuidar também da própria economia. Não se faz isso com uma escala exaustiva, que é no mínimo 6x1 e muitas vezes sem nenhuma folga por mais de uma semana seguida. Que a gente se una ao lado do governo Lula para fazer avançar essa PEC, que é fundamental para cada trabalhador e trabalhadora brasileira que sustenta esse país. Parabéns, Érica. Parabéns, querido Rick. Vamos em frente. Vou correr para o plenário, gente. Desculpa. Passo então a palavra agora para o líder do PT aqui na Câmara, deputado Lindbergh. Érica, nós estamos em reunião de bancada, mas eu fiz questão de interromper para dizer o seguinte: as nossas prioridades esse ano são a votação dessa PEC 6x1, contra a escala 6x1. Eu quero aqui parabenizar o movimento Vida Além do Trabalho, vereador Rick do Rio de Janeiro, a você, Érica, dizer que as nossas prioridades tiradas pela bancada é contra a escala 6x1, isenção de imposto de renda até R$5.000 com a cobrança dos super ricos e a pauta da defesa da democracia sem anistia. Então quero aqui dizer o seguinte, né, Jandira está aqui representando o PCdoB, Tarcísio, dizer que nós vamos caminhar juntos. Quero dizer também, como falou o líder do governo, conte comigo para todo o diálogo que for necessário com o governo federal. Vocês conseguiram protocolar essa PEC por causa das ruas, por causa da movimentação nas redes. Foi o povo, e é o povo que vai aprovar esse projeto. Parabéns! Hoje é um dia de vitória do povo nesse parlamento com essa PEC. Muito obrigado.